Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago para vocês alguns elementos importantes da matemática distribuídos aqui em alguns desafios para vocês tentarem resolver. Vamos trabalhar potenciação, daqui a pouco vamos falar também sobre porcentagem e alguns elementos interessantes que vão te ajudar aí no concurso público, nas suas aulas da escola também, tá bom? Começando por esse desafio aqui de cima, depois a gente começa por esse também e a gente vai fazendo um por um detalhadamente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante porque eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom, gente? Ajude o professor a crescer aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos resolver essa questão. Temos aqui, gente, uma adição de potências de mesma base. E aí muita gente se confunde porque existe uma propriedade que inclusive a gente vai utilizar daqui a pouco, que chama-se multiplicação de potência de mesma base. Então, o pessoal costuma já olhar para cá, né? Viu que tem a mesma base, soma os expoentes e encontra a letra A. Mas isso aqui está errado. Por quê, gente? Temos aqui adições e não existe uma propriedade dessa forma assim, né, estruturada com a adição de potência de mesma base. Então a gente tem que fazer alguma estratégia, né, para poder calcular sem precisar desenvolver essas potenciações. Então eu vou ajudar vocês a fazer essa questão aqui. Começando, gente, percebendo que as três potências são iguais. Isso aqui vai nos lembrar lá de uma propriedade, que na verdade é uma definição, né, muito básica, que é a multiplicação. Quando a gente tem elementos iguais adicionados, a gente pode montar uma multiplicação. Lembra disso? Por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Isso aqui, né, são 3 vezes 2. 3 vezes 2, certo? Uma adição repetida a gente transforma em uma multiplicação. Então a gente vai aplicar essa mesma ideia aqui, só que agora para elementos um pouco mais complicados. A gente tem 3 iguais aqui, né? Então no fundo vai ficar 3 vezes esse 3 elevado à oitava. Olha que legal. 3 vezes, né? Porque são 3 somados iguais. Agora, gente, nesse ponto da nossa questão, a gente tem agora uma multiplicação. E aí sim a gente consegue utilizar essa propriedade que eu falei para vocês no início, né? De conservar a base e somar os expoentes. Aí você deve se perguntar: esse 3 aqui, ele não tem expoente, o que eu faço com ele? Se não tem expoente, é 1, tá bom? Todo número que não tem expoente é ele próprio, né? Então ele vai ter expoente 1. E aí a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1 mais 8. Essa é a propriedade importante que a gente está relembrando aqui. E 1 mais 8 é muito fácil, né? Então fica 3 elevado à nona potência. Alternativa correta, letra C. Então a primeira questão é baseada nessa propriedade aqui. Já aproveitando que a gente está falando sobre essas potências, vou ajudar vocês a relembrar essas propriedades, tá? Então são algumas, eu vou relembrar três com vocês, as mais importantes, que são multiplicação de potência de mesma base, tá? Ó, imagina que eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a n. São multiplicações é uma multiplicação de potências de mesma base. A gente vai conservar a base, que deve ser igual, tá? E somar os expoentes. Essa é a primeira, que inclusive a gente acabou de relembrar aqui, tá bom? Agora, a segunda que eu vou trazer para vocês é a mesma coisa, só que com divisão. E se eu dividir, o que que acontece, né? Pode ser assim ou pode ser assim também, tá? Ou como forma de divisão ou como forma de fração. Essa propriedade vai ser bem parecida com a anterior, só que ao invés de adicionar, eu vou subtrair. Então vai ficar a mesma base, conserva a base, e subtraio os expoentes, tá bom? M menos N. Beleza. Então, lembrando, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. E existe uma outra também muito importante, que a gente vai utilizar inclusive nessa segunda questão, que é a potência de potência, com parênteses, tá? Se a gente tem uma potência aqui e eleva a uma outra potência, eu vou multiplicar os expoentes. M vezes N, tá? Então são três propriedades que eu quero que vocês relembrem aí para a gente poder utilizar bastante aí, tá? Porque a matemática básica sempre vai nos ajudar de alguma forma, beleza? Sabendo dessas propriedades todas, agora inclusive a gente vai utilizar nessa daqui, né? Essas três propriedades, tá bom? Começando aqui em cima, gente, a gente tem que perceber que isso aqui que a gente revisou
está sempre relacionando potências de mesma base. E aqui, logo de cara, a gente já percebe que elas não têm a mesma base. E aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma mudança de base para poder aplicar essas propriedades que a gente relembrou. Então, a gente vai precisar mudar o 4, o 16 e o 8, porque eu sei que todas essas aqui conseguem ser colocadas na base 2. Como que eu faço isso? Como que eu relembro isso, né? A gente pode fatorar. Por exemplo, o 4 ele é igual a 2 vezes 2, certo? Portanto, 2 ao quadrado. Olha lá que legal. Transformei o 4 na base 2. A mesma coisa eu consigo fazer com o 16. O 16, gente, se a gente for quebrando ele sem fatorar daquela forma comum, né? O 16 é 4 vezes 4, lembra da tabuada? E 4 vezes 4 fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado à quarta potência. Então conseguimos transformar o 16 na base 2 também. A mesma coisa eu faço com o 8. O 8 é 4 vezes 2. E o 4 é 2 vezes 2, então fica 2 vezes 2 vezes 2. Olha que legal. 8 é igual a 2 ao cubo. Então eu consegui transformar todas as minhas potências aqui em uma mesma base. Vou conseguir, então, utilizar essas propriedades que a gente relembrou. Vamos transpor, né, esses valores aqui para a nossa expressão e ver como que fica. Ó, 2 ao cubo vezes 4 é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Lembrando que o 2 ao quadrado é só esse 4 aqui, ó. Como ele está sendo elevado ao quadrado, eu preciso pôr um parênteses e elevar isso aqui tudo ao quadrado, certo? Vezes 16, que é 2 elevado à quarta potência. Muito bem, agora a gente vai para o denominador. O denominador é 8 ao cubo, então fica 2 ao cubo, que é o 8, e tudo isso ao cubo, pelo mesmo motivo aqui de cima, tá? Substituir o número, agora eu tenho aqui 4 potências de mesma base sendo relacionadas em uma expressão numérica. Excelente, gente. Agora a gente consegue resolver tranquilamente. Primeira propriedade que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Potência de potência. Aqui, ó. 2 vezes 2 eu vou multiplicar, porque está elevado potência de potência. E aqui embaixo também, tá? Multiplica aqui. Então vai ficar 4 aqui em cima e aqui embaixo vai ficar 9. Então vamos colocar agora no papel esses valores para poder ficar bonitinho. Chegar um pouquinho para baixo para a gente ganhar o espaço da folha. E aí vai ficar 2 ao cubo, 2 ao cubo, vezes, aqui vai ficar 4, né? 2 elevado à quarta potência. Aqui também já estava a quarta. E embaixo eu vou ter aqui 2 elevado à nona potência. Muito bem. Agora, gente, é só a gente aplicar primeiro as multiplicações aqui em cima, utilizando essa primeira propriedade, e depois a divisão usando essa forma fracionária que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos lá. Se a gente multiplicar, vai ficar o seguinte, eu vou manter a minha base e vou somar os expoentes. 3 mais 4 mais 4. Tudo isso sobre 2 elevado à nona. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 4 dá 11. Então fica 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado à nona. 11 menos 9. Agora eu tenho mesma base dividido, né? Então vai ficar mesma base, subtrai 11 menos 9 os expoentes. Então fica 2. 11 menos 9 é 2, então 2 elevado ao quadrado. Logo, basta que a gente resolva essa potência. 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, a nossa resposta, a alternativa, letra C. Acabamos por aqui a parte de potenciação, agora vem comigo para a próxima parte. Nessa parte do vídeo, vamos trabalhar com as porcentagens, pessoal. Vou ajudar vocês a relembrar como que calcula porcentagem de forma rápida para poder você sair bem aí numa prova, em uma questão que possa cair no seu concurso e tudo mais, beleza? Começando por essa daqui, 40% de 60, a gente vai relembrar, gente, a definição dessa nossa porcentagem, tá bom? A definição de porcentagem é a seguinte, gente, a gente consegue transformar ela tanto numa forma fracionária quanto numa forma decimal. Vamos usar a forma fracionária para ficar mais fácil. Ó. 40%, o próprio nome já diz, é 40 partes de 100, ou 40 por 100. Então isso aqui, gente, é uma fração. 40 dividido
por 100. Então, coloquei na forma fracionária. Na matemática, a gente deve lembrar que o D dá ou do, né, quando eu estou relacionando uma operação de alguma coisa, eu vou utilizar a multiplicação. Esse D para a gente é uma multiplicação. Então, vai ficar multiplicado pelo 60, que é o valor que eu estou aplicando, certo? Muito bem. Agora é só a gente resolver essa multiplicação. E aí existem várias formas de a gente sair daqui sem ter muita dificuldade. A primeira delas é utilizando a simplificação. Então a gente tem aqui, eu tenho uma multiplicação em cima, terminadas em zero, dividido por 100, que tem dois zeros. Então eu posso cortar esse zero com um zero aqui e esse zero com um zero aqui. No fundo, eu estou fazendo simplificações, então vai ficar bem mais fácil. 4 vezes 6 é igual a 24. Sobre 1, que sobrou aqui embaixo. E 24 sobre 1, né, é a nossa resposta 24. Então a primeira é bem simples, e aí vai uma dica rápida para vocês. Sempre que eu tenho porcentagem e tenho números terminados em zero, eu posso cortar dois zeros. Em outras palavras, essa porcentagem ela simplifica esse zero, 4 vezes 6 igual a 24. Então já daria para ter feito assim, ó, logo de cara, bem facinho para poder sair aí, né, já na frente dos seus concorrentes. Olhando nesse exemplo aqui que a gente tem, ó, 50% de 120, dá para aplicar a mesma coisa. Olha que legal. Tem porcentagem, corta um zero, corta outro zero e multiplica 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 60. Então, 60 é a resposta. E aqui existe uma outra forma de calcular também, aproveitando que a gente já está aqui. O 50% sempre vai representar para a gente, né, 50 sobre 100. Se a gente simplificar por 50, isso aqui é igual a meio, né? Portanto, 50% de alguma coisa é a metade dessa alguma coisa. Então, em outras palavras, eu pego meio e multiplico pelo 120, que em outras palavras é 120 dividido por 2, que fica exatamente o 60. Então, mais uma dica para vocês. Chegamos na mesma resposta, então quer dizer que está correta, beleza? Então, 50% é a metade. Então, eu posso utilizar tanto a parte de cortar os zeros aqui, quanto a parte de uma relação de 50% com metade, né? Então, são duas maneiras de calcular a mesma porcentagem. Muito bem. Essas duas aqui tinham umas regrinhas, dava para fazer com algum macete, cortando alguns caminhos, mas as outras duas você pode perceber o seguinte, principalmente essa aqui, ó, 12% de 14. Não tem zeros para cortar, não tem muita coisa para se fazer, a não ser utilizar essa definição que a gente fez ali em cima. Então vamos utilizar ela para poder calcular esse terceiro exemplo. 12% vai ser 12 dividido por 100, certo? Por definição. Multiplicado por causa do D aqui, 14. Não tem como simplificar antes. Claro, daria para dividir por 2, mas não sei se não seria tão interessante, porque a divisão por 100 é mais fácil do que dividir por 50, por causa que dividir por 100 é só andar com a vírgula. Então a gente vai fazer o seguinte, multiplicar 12 por 14 e depois colocar casas decimais, duas casas decimais. Então a nossa missão nesse momento é fazer 14 vezes 12. Essa continha não é difícil. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Se a gente somar 8 aqui, 6 aqui, 1 aqui, 168, olha como que é fácil. A divisão por 100 nos dá duas casas decimais, da direita para a esquerda. 1, 2, põe a vírgula. Então, 12% de 14 é igual a 1,68. Sempre assim, tá, gente? Monta a fração, multiplica pelo outro valor e sai pro abraço. Só isso que faz nesse caso aqui. Nessa quarta, na verdade, né, e última porcentagem que eu trago para vocês, existem duas maneiras de se fazer. Uma delas sempre essa daqui, né, que é o método geral, que é só você montar a fração e você multiplicar. Só que agora, gente, o 25% ele é um elemento muito interessante, assim como o 50%. O 50% era metade, lembra? O 25% é a quarta parte, é a metade da metade. Se você olhar bem, ó, 25 sobre 100. Simplifica por 5, faz de conta que a gente não sabe que dá para simplificar por 25, né?
vai ficar 5 sobre 20, simplifica por 5 de novo, é 1/4. Portanto, 25% é a mesma coisa que 1/4. Eu pego esse 1/4, multiplico por 28, em outras palavras, é só pegar o 28 e tomar a quarta parte dele, ou seja, dividir por 4. Que número que eu multiplico por 4 para dar 28? Só pode ser o 7. Logo, a resposta dessa porcentagem é 7. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Trouxe aqui, né, alguns elementos importantes da matemática básica. Se você gostou, comente aí, deixe também o seu like, chame mais gente para poder acompanhar aqui o canal do professor com um vídeo, mande no WhatsApp, mande aí no grupo da família e vamos todos aprender matemática juntos. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Temos aqui uma questão bônus para você tentar resolver agora, envolvendo porcentagem novamente, só que agora não está aplicado nas horas, né? Está só aqui. 30% de 60% de 200, sem aplicação nenhuma, sem contexto, basta fazer as continhas aqui. E a ideia vai ser a mesma, gente. A definição de porcentagem vai guiar toda a nossa resolução, e eu vou mostrar para vocês. Como que eu estou dizendo isso? Olha lá. O 30%, para a gente vai usar a definição em forma fracionária. A gente acabou de ver que 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30%. Então, no lugar de 30%, eu vou colocar 30 sobre 100. Certo? E aqui, o D em matemática, igual eu falei para vocês, é sempre multiplicação. Aqui e aqui também, tá? Então, vou colocar vezes 60%, a mesma ideia, 60 sobre 100. Vezes, novamente, porque tem mais um D, 200. E aí, agora, você pode fazer as contas do jeito que você achar melhor. Eu vou mostrar para vocês uma forma muito mais prática de se resolver. Como, de novo, a gente tem multiplicações e divisões dessas frações aqui, e temos vários zeros aparecendo, vai ficar muito legal a gente poder simplificá-las antes de fazer as contas. Olha que legal. Esse zero pode cortar com esse zero pode cortar com esse, porque essa multiplicação está sendo envolvida aqui também, né? Esse zero corta com esse, e esse corta com esse. Olha como que ficou fácil. No fundo, olha o que a gente vai ter que resolver. 3 vezes 6 vezes 2. Muito fácil, né, gente? 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 2 dá 36. Ou seja, a resposta, 30% de 60% de 200, é 36. Você imaginava que seria essa a resolução, essa a resposta? Deixe para mim nos comentários. E aí tem uma outra forma de resolver, se você quiser opinar por essa também, né? Em vez de utilizar a forma fracionária, eu posso usar a forma decimal. O que é isso? 30% é só você fazer 30 sobre 100, é 0,3. Multiplicado por 60 sobre 100, que é 0,6, vezes o 200. Dá um pouquinho de complicada porque não dá para cortar os zeros, mas no fundo, se você fizer as contas, vai ser exatamente a mesma resposta. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessas coisas que podem facilitar a sua vida nos cálculos. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou e simpatizou aqui com o professor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, fortalece bastante e vamos que vamos.